E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Relopes, professor de artes, e nós vamos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fontes sonoras e instrumentos musicais. Bom, nós já vimos até aqui que a música ela é diversa, não é isso? Ela pode ser composta de sons e pode ser composta de silêncios. Podem ser produzidas por instrumentos musicais tradicionais ou por instrumentos feitos com materiais reutilizados, como faz o pessoal do grupo Vidas Secas, que nós já vimos aí em vídeos anteriores. Bom, com diversos objetos e até sons do próprio corpo. Então a gente percebe que a música pode ser produzida com diversos elementos, desde os instrumentos tradicionais, violão, piano, tamborim, a gaita, a flauta, saxofone, trompete e vários outros instrumentos musicais, como pode ser produzida e composta a partir de objetos como balde, como cabo de vassoura, como cano de PVC, como a garrafa PET, como uma lata, né? A gente pode utilizar diversos objetos que podem tirar desses objetos alguma sonoridade, e essas sonoridades podem juntas produzir ou compor uma música. Bom, assim nós podemos dizer que as fontes sonoras elas são muitas, né, que podem ser usadas para fazer a música. Se a gente for parar para pensar em toda a paisagem sonora do mundo, como uma grande composição musical, tudo que existe em nosso planeta, ele pode se tornar uma fonte sonora, né? Todos os elementos, todos os objetos, tudo que existe em todo o planeta, desde o vento, o barulho de águas, o trovão, o barulho da chuva, canto de um pássaro, o balançar de galhos de uma árvore, tudo isso, todos esses sons que são produzidos pela natureza, em si já provocam uma sonoridade muito grande, que podem ser utilizados para a composição de uma música. Então as fontes sonoras elas são diversas. E as diferentes culturas dos seres humanos, eles sempre tiveram preferência por aqueles sons que lhes agradam, né, na composição musical. Desde quando começou a formar essas composições musicais na Europa, que os compositores, que os artistas, eles escolhiam sons que lhe agradassem, instrumentos que lhe agradassem para compor as suas canções. Na prática, a música da cultura europeia ela é influenciada, então, dessa forma, moldados principalmente por instrumentos musicais tradicionais. A partir do século XX é que alguns músicos passaram a pesquisar novos instrumentos musicais e novas formas de produzir música, né? Foi a partir lá da Revolução Industrial, que nós falamos na aula anterior, que alguns compositores passaram a ouvir o barulho das máquinas, das fábricas, e a partir daqueles barulhos, que eram ruídos, né, que incomodavam a população de forma geral, tanto os trabalhadores quanto os vizinhos dessas fábricas, dessas indústrias, mas eles perceberam que a partir dos ruídos produzidos por essas fábricas, poderia-se utilizar esses ruídos para fazer uma composição musical, né? Que alguns equipamentos, alguns instrumentos, algumas máquinas dessas indústrias poderiam tirar uma sonoridade que poderia ser utilizado sim em uma composição musical. Então, no caso do grupo Vidas Secas, que é o grupo que a gente tem lá em Minas Gerais, que é um grupo que trabalha com sucata, com objetos que são retirados do lixo, eles fazem o quê? Eles fazem a composição da música de duas maneiras diferentes. A primeira é quando eles encontram esses objetos no lixo e eles usam esses objetos para obter sons, para tirar a sonoridade desses objetos. Eles pegam um balde, eles pegam uma panela, eles pegam uma tampa de panela, eles pegam uma garrafa PET, um pedaço de cano, um cabo de vassoura, e desses objetos eles tiram alguma sonoridade. A outra forma que eles encontram para produzir música, para compor música a partir de materiais do lixo, é, de certa forma, construindo instrumentos musicais a partir de materiais originais do lixo, de peças que eles recolhem do lixo e que a partir dali eles transformam essas peças em objetos ou instrumentos musicais. Há uma diferença em você pegar o objeto e você tirar uma sonoridade dele da forma natural e uma diferença em você pegar aquele objeto e transformar ele em um instrumento musical. Bom, no Brasil
a gente teve o compositor Walter Smetak. Walter Smetak, ele nasceu em 1913, morreu em 1984. E ele foi pioneiro, foi um dos primeiros a realizar pesquisas aqui no Brasil de novos instrumentos musicais. Né? Influenciou vários outros artistas também que passaram logo depois dele a utilizar instrumentos inusitados, né? Instrumentos musicais não tradicionais para a composição de músicas. E Smetak, quando ele chegou ao Brasil, ele trabalhou como músico na orquestra e rádios do sul daqui do sudeste do país, e em 1957 ele foi convidado a integrar os seminários livres de música que ocorriam aqui na Universidade Federal da Bahia. E a criatividade dele era tão grande que ele criou vários instrumentos. E ao dar forma aos instrumentos musicais, ele levou a conquistar o prêmio de pesquisa na primeira Bienal Nacional de Artes Plásticas, que ocorreu na cidade de Salvador, isso em 1966, e aí ficou conhecida como Bienal da Bahia, tendo ampla repercussão em todo o país. Então ele foi um dos grandes músicos, um dos grandes compositores que trouxe, de certa forma, a produção, a confecção de instrumentos musicais não tradicionais, né? A exemplo dos instrumentos musicais que a gente viu nas aulas anteriores, que foram produzidos e confeccionados pelo grupo Vidas Secas. Uma dessas imagens é essa imagem que vocês observam aí, aqui do lado a gente pode observar, no livro de vocês a gente tem a imagem aí do instrumento Amém, um instrumento que recebeu esse nome Amém, e é um instrumento fabricado com quê? Fabricado com cabaça, ele é fabricado com metal e fabricado com cordão, ou seja, ele utilizou cabaça, cordão e metal para confeccionar esse instrumento. E esse instrumento, a partir desse instrumento, ele compôs, ele fez uma audição, na verdade, ele compôs uma música, podemos dizer que uma música, chamada de tijolinhos, né? Tijolinhos, material de construção, audição espontânea, de silêncio, violão eólico. Esse é o nome da composição, né? É um texto, na verdade, né? Mas é o nome da composição, o nome da música que ele criou utilizando esse instrumento chamado de Amém, que foi produzido por ele mesmo. E o interessante desse instrumento, do Amém, é que é um instrumento eólico, é um violão eólico. O que significa violão eólico? É um violão que funciona com o vento. Você não precisa dedilhar como a gente dedilha um violão tradicional. Esse violão vai ser movimentado pelo bater do vento nas cordas. Observem pela formação desse violão que a gente vai ter aí o quê? Uma cabaça, algum metal, não é isso? Um metal, uma cabaça e os cordões. A cabaça lembra do violão tradicional? Ele não tem aquela abertura no centro dele que vai fazer ecoar o som do violão? Pronto, serve como uma boca de alto-falante, na verdade. A cabaça aqui vai ter a mesma função. A cabaça que é utilizada no Amém, ela tem a mesma função que aquele buraco tem no violão. Vai fazer com que sirva como se fosse uma caixa de som. O vento vai bater nas cordas, né, nesses cordões que estão aí, tanto em cima quanto nas laterais, do Amém, e vai fazer barulho diferenciado de acordo com a intensidade do vento. Quanto mais forte é o vento, mais alto vai ser o som produzido pelo Amém. E aí ele vai ter sonoridades diferenciadas de acordo com o barulho do vento, de acordo com a velocidade do vento. Esse instrumento vai produzir então sons diferenciados. Então Amém faz parte de uma grande imensidão de instrumentos que foram produzidos por esse compositor, por esse artista plástico também, né? Não era só um compositor, era um artista plástico, ele criava várias peças. Nós temos aí um outro instrumento aí, Mulher Faladora, né? Movida também pelo vento. Então outro instrumento aí movido pelo vento, onde a gente vê aí mais uma vez aí a cabaça, mais uma vez aí os cordões, só que nesse caso aí madeira, também isopor, metal,
coco, nylon. Então aqui a gente já tem uma outra atmosfera, outros elementos que acabam compondo. E movido também ao vento. Então tanto o amém quanto a mulher faladora, que são dois instrumentos criados por ele, são instrumentos eólicos, né, que funcionam a partir do movimento do vento. Bom, a gente vai passar um vídeo aqui para vocês. O primeiro vídeo vai mostrar aí a sonoridade produzida pelo amém, né, o barulho produzido pelo amém. Lembrando que a partir deste vídeo também vocês vão responder algumas questões da nossa atividade, então prestem bastante atenção, ouçam com bastante atenção o nosso vídeo. E na sequência, logo depois, a gente vai ter um outro vídeo mostrando aí os sons produzidos por alguns instrumentos, né, produzidos por alguns artistas aqui do Brasil. Então vamos lá assistir os vídeos, depois a gente volta aqui novamente para a nossa aula. Pronto, e aí? Prestaram atenção nos nossos vídeos? Prestaram atenção aí na sonoridade que tem o amém, o som que é produzido a partir desse instrumento amém? Pronto. Os nossos questionamentos vão ser feitos lá em nossa atividade, para que vocês possam estar respondendo de acordo com o que vocês conseguiram ter a percepção a partir da audição, da sonoridade então do amém, desse instrumento aí que produziu essa canção, essa composição, tijolinhos, material de construção, audição espontânea do silêncio, violão eólico, né? Como é que foi produzido então tijolinhos. Bom, os trabalhos de Walter Smaltek foi um trabalho bastante amplo. Smaltek ele desenvolveu aqui, através de sua prática aqui na Bahia, ele desenvolveu a sua prática de
de luthier. O que é luthier? Prática de luthier é o nome dado, na verdade, às pessoas que trabalham na construção, na fabricação de instrumentos musicais, né? Aí no livro de vocês tem um significado, aí do lado na lateral, e aí é uma palavra francesa que antigamente denominava aqueles que construíam e reparavam instrumentos de corda, como o violão, o violino, a viola, o violoncelo, entre outros. Mas hoje pode ser usada para definir quem constrói ou conserta instrumentos de modo geral. Então a palavra luthier hoje é identificada como, para se referir na verdade a qualquer pessoa que trabalha na confecção, na produção, no conserto de qualquer instrumento musical. Qualquer instrumento de forma geral que ele é consertado, a pessoa que está fazendo aquele serviço, que está consertando, que está confeccionando o instrumento, ele é chamado de luthier. Bom, os trabalhos então de Walter Smalteck e a sua prática como professor influenciou diversos trabalhos importantes de vários artistas da música brasileira, como Caetano Veloso, que teve muita influência nas composições de Walter Smalteck, Gilberto Gil, Tom Zé, vários artistas cujo trabalho apresenta elementos dessas fontes de criatividade que foram criadas por Walter Smalteck, né? Então nós temos aí diversas fontes de criatividade musical que são integradas ao grupos criados aqui no Brasil. Em Belo Horizonte a gente tem em Minas Gerais o grupo o Acti, que é um grupo também que trabalha com instrumentos inusitados, produzindo instrumentos inusitados e também fazendo composições com esses instrumentos, que é um grupo que se dedicou à construção de instrumentos musicais, né, de diversos outros artistas e grupos brasileiros, como Vidas Secas, que a gente já comentou também diversas vezes sobre o trabalho deles, que faz um trabalho também com esses instrumentos. Então a gente percebe que essas fontes sonoras, elas são diversas, né, que não existe só sons, que não existe só sonoridade em instrumentos tradicionais, mas qualquer objeto que seja, ele pode sim se extrair uma sonoridade, e essa sonoridade pode ser utilizada na composição de uma música. Ok? A gente fica por aqui e até a nossa próxima aula. Lembrem de responder a atividade proposta. Até a nossa próxima aula, um abraço, até a próxima.